Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 e a mesa de debate já está no ar. Os desfiles das escolas de samba em Juiz de Fora já terminaram, mas o carnaval de rua ainda continua na cidade. No programa de hoje vamos conhecer o Bloco do Xerife e os preparativos para a banda daqui. E vamos falar também sobre o novo livro da psicóloga Rosângela Rossi, Pedro Nava no Divã. E você confere agora as manchetes do Diário Regional de hoje. Saiba como evitar atrasos no pagamento dos precatórios do INSS. Ônibus e carro colidem e provocam o primeiro acidente na Ponte dos Poderes. Prefeito municipal retira usuários e fecha terreno usado como Cracolândia. Cesama inicia obras para tratamento de esgoto, visando despoluir Rio Paraibuna. Carijó sob nova direção. E você confere as notícias do dia no Diário Regional, sempre em uma banca perto da sua casa. E lembrando também que você assiste a reprise desse programa hoje às 5h35 da tarde. E durante todo o dia você pode interagir conosco, mande a sua pergunta, a sua sugestão para o programa através do nosso e-mail, mesadedebates@tvejf.com.br, ou pelas redes sociais onde você assiste a reprise dos programas também. É só acessar o facebook.com/mesadedebates. Está conosco como debatedora a diretora de Recursos Humanos do Sistema Regional de Comunicação, Josane Aragão. Bom dia, Josane. Bom dia, Lucas, meu colega debatedor, Dr. Edson, senhores convidados, sejam todos muito bem-vindos aí para tratarmos de importantes questões para a cidade. E também conosco como debatedor o professor Edson Steca. Bom dia, professor Edson. Bom dia, Lucas. Prazer estar aqui. Bom dia, Josane Aragão. Prazer muito grande estar também recebendo mais uma vez a Rosângela Rossi. Eu chamei ela de Paulo Coelho de Juiz de Fora. É um livro por semana, já está na segunda edição, do primeiro livro, do segundo livro. Coisa. Zé Kodak, esse aqui já faz parte do... Os móveis e utensílios. Né? Isso mesmo. Passou a ser parte do folclore de Juiz de Fora. Carnaval não é folclore, mas você, o Zé Kodak, é o marechal da banda daqui. Obrigado. Muito bom. E vocês do Bloco do Xerife, prazer recebê-los aqui. Eu gosto muito de carnaval desde a primeira infância. É um prazer recebê-los para falarmos de coisas boas, alegres, né? Carnaval. Bom dia a todo, povo de Juiz de Fora. A mesa bem festiva hoje, né, professor? Muito. E os nossos convidados de hoje, o presidente do Bloco do Xerife, Leandro Monteiro. Bom dia, Leandro. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para fazer esse debate com vocês. Nós estamos muito satisfeitos de estar aqui. Também conosco o vice-presidente do Bloco do Xerife, Marcos Schuster. Bom dia, Marcos. Bom dia. Queria cumprimentar também o Dr. Edson, o mestre Zé Kodak, né? Além de general, o grande mestre Zé Kodak, a Rosângela e também a Josane. Né? A gente vai poder falar um pouquinho do Bloco do Xerife para o pessoal. Também conosco a psicóloga e escritora Rosângela Rossi. Bom dia, Rosângela. Bom dia, sempre uma alegria estar aqui com vocês, retornando e trazendo boas notícias para embelezar a nossa cidade com literatura, isso é muito importante. E também conosco o general da banda daqui, Zé Kodak. Bom dia, Zé Kodak. Bom dia a todos, bom dia à mesa. E vamos falar um pouquinho de alegria, de carnaval, né? E um pouquinho de cultura também, né? O estudo sobre Pedro Nava surgiu quando ele foi escolhido como patrono da escritora e psicóloga Rosângela Rossi na cadeira 18 da Academia Juiz Forana de Letras. O resultado é o livro Pedro Nava no Divã, que está sendo preparado para publicação. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho com a autora do livro, escritora e psicóloga Rosângela Rossi. Rosângela, por que colocar o Pedro Nava no Divã? Primeiro, por eu ser psicanalista, né, psicóloga de psicologia profunda. E eu me apaixonei com Pedro Nava, e a cada livro que eu lia para fazer minha apologia, eu sentia a presença dele, e isso foi muito importante. Parecia que eu conversava com ele, e automaticamente vinham as perguntas, e as perguntas para ele tinham uma resposta. Eu sempre achava no livro a resposta, e à medida que eu fui fazendo a apologia, eu vi que Pedro Nava tinha um encantamento, e tinha muitos pontos em comum comigo. Primeiro, por estar aqui em Juiz de Fora, que é uma cidade que eu sou apaixonada. Depois ele transitou por Belo Horizonte, um lugar, Rua da Bahia, lugares que fez parte da minha infância.
e com pessoas interessantíssimas, Drummond, que era o melhor amigo dele, então eu tive, né, esse trânsito como ele. E depois ele foi para o Rio de Janeiro, e ele, como médico, ele tinha a compreensão da alma humana como ninguém. Então vários pontos foram ligando, e quando eu terminei, eu falei assim, não é possível, porque a morte dele veio calhar com o ano que eu fui escrevendo, eu tive 7 mortes também. Então Pedro Nava, ele falava de morte, ele suicidou, e aquilo me instigou. E aí eu fui compreender e justificar o suicídio dele. Por isso eu coloquei no divã, para poder falar para todo mundo que o suicídio dele não foi uma simples, depois eu vou falar sobre esse assunto, não foi um simples ato só de depressão, mas foi um ato de consciência filosófica. Então esse livro vai mexer, porque todos vão apaixonar por esse grande escritor, memorialista, que também teve trânsito com Murilo Mendes, então foi fantástico. E eu fiquei muito alegre porque a Leila Barbosa, a Marisa Timpone, a Maria Helena Sleuses, elas prefaciaram o meu livro. Então são pessoas queridas, conhecidas na literatura. E, para culminar, ontem eu tive um grande encontro, sabe? Nelson, ele encontrou, foi amigo de Pedro Nava, e eu falando do livro, no nosso grupo de café com poesia, e ele falou assim, Rosângela, eu vou te dar uma coisa que você vai adorar. Então ele me deu o jornal do dia da morte do Pedro Nava, sabe? Várias pessoas ali carregando o seu, né, caixão, e dentre eles Drummond. Então, assim, eu tenho em mãos agora um material que meu livro estava pronto e eu vou ter que acrescentar, porque reportagens fantásticas. Então, eu agradeço Nelson Bravo e as meninas, Leila, Marisa, porque sem elas eu não estaria podendo publicar esse livro, que vai repercutir a nível nacional. Fui convidada até a apresentar na Academia Brasileira de Letras. Então, eu estou muito feliz. Rosângela, parabéns por mais essa obra. Obrigada. Né? E eu gostaria de saber, né, o nosso telespectador com certeza também, como você chegou ao Pedro Nava. Juiz de Fora é um celeiro aí de grandes autores. Por que Pedro Nava? Olha só, quando a gente entra para a Academia de Letras, você tem uma cadeira que está vaga. E essa cadeira foi a de Pedro Nava. Então eu fui presidenteada, né? Quem me levou foi a nossa grande amiga, e vários amigos, né, me escolheram lá, e eles então me falaram assim, Rosângela, Pedro Nava. Quando eu tive um impacto na hora, porque falar de Pedro Nava, memorialista, tão denso, é muito difícil. Porque ler a obra dele não é uma obra que você lê num instante. É uma obra que ele vai tecendo e mexendo com você, porque ele é crítico. Ele, né, ele fala das coisas, Raiz de Fora, Baú de Ossos, ele fala de toda a cidade de Fora. Ali, nessa primeira leitura, eu encontrei a cidade. Eu vi, quem quiser conhecer a cidade, nas raízes, como é que foi fundada a Rua Direita, né, ali, Parque Alfa, de tudo, então está ali. Então, Nava foi me mostrando a riqueza dessa cidade. Quando você imagina ali perto da academia, lá atrás, que tinha aquelas jabuticabeiras, e quando você lê, você fala assim, nossa, você sente o cheiro da jabuticabeira, né? Daquelas casinhas que foram construídas pela avó dele, né? Em Inhá, né? Inhá, ela tinha uma forma muito, muito severa, muito brava, né? Aí você passa ali que você começa a ver. Então, esse meu patrono, ele trouxe Juiz de Fora para o meu coração, e vai trazer para o coração de você conhecer as raízes da cidade, né? As memórias do que acontecia por ali. Então, quando me chegou, e chegou assim, né, por uma sincronicidade, eu vi que realmente, por amar Juiz de Fora, igual eu tenho 30 anos que eu estou aqui, e coincide esse ano, 30 anos sem Nava, porque ele morreu em 1984, eu falei, mais uma sincronicidade, né? Eu poder, então, celebrar, né, a sua passagem, dando ao público isso, resgatando esse que todos falam, mas poucos têm a coragem de ler. Porque não é fácil ler Nava. Ele nos mexe, ele nos instiga, ele nos encanta, e ele nos faz a prestar atenção que todo mundo devia fazer uma coisa que todo mundo esquece, que é escrever as suas memórias, tá bom? Escreve a sua memória, porque é muito importante, depois que o tempo passa, você tornar viva a pessoa, né? E colocá-lo no divã. A apologia foi isso, foi exatamente trazê-lo de volta para a nossa vida,
né, um médico que dedicou, ele brigou muito com os médicos no final, porque ele queria uma medicina de alma, de corpo a corpo, né? Ele era muito exigente, ele era muito bravo, ele era perfeccionista, sabe? Ele foi aquele responsável, um dos fundadores do movimento modernista, com Tarsila de Amaral, sabe? Com todo o pessoal, assim, daquele movimento, que lá em Belo Horizonte, no Clube da Esquina, ele reunia e fez, né? Ele fez toda a capa de Macunaína, né? Então ele tem esse pé naquele movimento revolucionário, rebelde, né? E de muita seriedade. Então, por isso que foi um presente para mim recebê-lo nessa academia que eu tanto amo. E no próximo bloco continuamos a nossa conversa sobre o livro Pedro Nava no Divã. A gente volta já. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora, e para continuar a nossa conversa sobre o livro Pedro Nava no Divã, eu dirijo agora o questionamento ao professor Edson Steca. Então, Lucas, é um prazer falar sobre Pedro Nava, porque eu conheço um livro de Pedro Nava, que é o Baú de Ossos. Livro que eu devorei, verdade. Muito bom, quem não conhece não pode gostar, só se gosta daquilo que se conhece. Então, procure encontrar o livro de Pedro Nava, você vai conhecer muito da história do Juiz de Fora, do Rio de Janeiro, Rio Comprido, Praça Sans Penha, aquela região toda antiga do Rio de Janeiro, ele descreve com minúcias. Pedro Nava era realmente questionador, investigativo, ele era tudo, mas ele era muito sensível, tinha muita sensibilidade. A maneira com que ele escreve, ou com que ele escrevia, realmente nos emocionava. Com certeza. De tantos detalhes, perfeccionismo nos detalhes. Então, agora você me trouxe uma notícia sobre a morte de Pedro Nava, que não foi nenhum suicídio, foi a questão de consciência filosófica. Por que você enquadrou nisso? Consciência filosófica. Porque é o seguinte, Pedro Nava, desde pequeno, ele já pontuou, você vê na obra dele, né, na obra memorialista, esse desejo de suicidar. Olha só, aos 15 anos, ele perde uma pessoa muito querida, Lenora, que com câncer suicidou. Ele já olhava a arma do pai de uma forma, e ele ia pensando, porque ele ficava muito amargurado com o homem, com o envelhecer. E ele era um homem que pensava, que lia muito, amante de Proust. Então, ele era reflexivo. Então, muitas pessoas falam, ele morreu por depressão. Ele era um homem angustiado, tá? Mas ele falava, na obra você vai encontrar, isso no meu livro você vai ver, ele pontuou que se ele adoecesse de câncer, olha a memória lá atrás da Lenora, ele suicidaria. E Drummond, naquele período, no final, estava com câncer. Então, essa questão da doença, ele um médico, né? Ele foi, de alguma forma, instigado a tentar esse suicídio na Igreja da Glória, em frente a um relógio, né? O tempo perdido, porque ele é apaixonado por Proust. Olha o simbolismo, né? Do relógio, a igreja, Proust, ele fazia uma crítica muito grande a religião, apesar do que ele falava, graças a Deus, né? É muito assim, é um paradoxo, mas então nós não podemos julgar. E eu começo o livro falando de um texto do Hillman, que é um grande psicanalista, falando que muitas pessoas, elas por inconsciência dão término à morte, mas normalmente os filósofos, por consciência, são livres de escolha. Então, eu justifico, nós não podemos julgá-los. E outros falam uma coisa, que o Pedro Nava fez isso porque recebeu um telefone por ser homossexual, estava sendo chantageado. E isso não vejo e não vi no livro como uma verdade, porque ele não tinha preconceito nenhum com a homossexualidade, ele não faria isso por causa disso, mas sim, diante da morte, ele fez uma escolha livre. E foi premeditado, se você lê a carta, né? E quando você lê o poema dele, que eu mais amo e ponho aqui no livro, que é O Defunto, ele faz uma crítica, é o poema mais bonito. Eu trouxe até um trechinho, quero ler para vocês, que ele encanta, porque ele não tinha, apesar de não querer morrer, olha só, ele encarava a morte de frente, ele lidava com a peste, ele lidava com as dificuldades, e ele fala: quando morto estiver meu corpo, evitem os inúteis disfarces, os disfarces com que os vivos só por piedade consigo procuram apagar no morto o grande castigo da morte. Então ele vai falando, esse poema é lindíssimo, porque ele vai e encara de frente, sabe, essa realidade. E ele dá fim, o pai dele, um grande médico também, ele dá fim à vida, não de uma forma trágica, né, que pode parecer,
mas foi a dignidade. E eu escrevo no final do meu livro um poema que eu falo, quando o Pedro Nava morre, eu falo, na morte sua vida consagra-se eternamente. Um tiro, não tiro da minha vida. Foi o tiro que ele deu que o colocou na minha vida. Olha esse que coisa. Tiro, esse foi planejado, porque ele consultou um psiquiatra... Hélio Pellegrino. Neurologista. Hélio Pellegrino. É um psicanalista. Saber onde que o projétil penetra no cérebro que sente menos dor. E ele falou, na região do occipital. É mais próximo do cerebelo. E ali ele disparou a arma naquela posição. Ele tinha consultado no dia antes um amigo, uma colega dele. Isso eles fez dizem. o disparo. Pois é. Então, assim, o que a gente tem que ver o suicídio dele não atrapalha a obra dele. Entende? Porque a obra é muito maior do que o ato dele. A obra que ele escreve, o que ele coloca, as memórias do Rio, de Belo Horizonte, Juiz de Fora, sabe? Nos fazem encantar, porque ele faz uma reflexão. Então, ele não fala simplesmente da cidade. Ele nos faz pensar o tempo todo nas coisas. Então, um livro que você lê, você não lê, você gasta um ano para ler a obra dele todinha. Mas você para e pensa em si mesmo. Então, ele é um grande psicanalista. Porque ele leva, por isso que eu coloquei no divã, porque ele me colocou no divã, me fez pensar em muitas coisas da minha infância, da minha juventude, da minha profissão como psicanalista. Então ele me fez, né, refletir. Então quem lê Nava vai ficar incomodado, né? Mas vai ficar triste? Não, vai ficar assim, pensando e vai sair muito melhor como pessoa. Então eu convido a todos a lerem a grande obra, que já tem várias, né, foi escrito várias vezes, está cada vez mais 30 anos sem Nava, cada vez ele retoma, mas as pessoas falam que gostam de Nava, mas poucas pessoas realmente leem intensamente Nava. Por isso, porque ele incomoda, ele te coloca no divã, sabe? Ele te faz pensar na morte, na sua existência, na sua terminalidade, sabe? E ele era um homem que gostava de ir no bloco de carnaval lá em Belo Horizonte, ele frequentava a boemia, ele era um grande boêmio, sabe? Ele brincava em Santa Teresa, onde tinha toda aquela região que é muito famosa em Belo Horizonte, né? Amigo, caminhava com o Drummond, que era mais sério, mas eles trocavam muitas experiências, Oswaldo de Andrade. Então, quer dizer, olha que homem intenso Nava foi. Então não dá para morar em Juiz de Fora e não ler Nava. Ele teve passagem de Juiz de Fora, Rio e Belo Horizonte. E Belo Horizonte. Então, uns falam que ele não gostaria de vir aqui outra vez, que ele tinha uma briga, porque as pessoas das famílias tradicionais ficaram bravas com ele, que no baú dos ossos ele descasca todas as famílias. Mas tem outras pessoas que falaram que ele veio dar aula aqui, o marido da Leila Barbosa me colocou que foi aluno dele, vou até fazer uma entrevista com ele, que ele esteve aqui e que deu aula, então que ele retornava aqui, né, a Juiz de Fora. Então tem várias coisas que uns falam, mas eu estou pesquisando profundamente para conhecer essa história. E vai ser um livro que vocês vão amar, porque esse livro vai convidar vocês a amarem mais Pedro Nava, entendeu? Olha, vai depender, porque agora, como apresentou ontem, me surgiu muitas coisas, eu passar o carnaval, ele já está pronto praticamente, mas eu vou ter que... Mais alguns capítulos. Tá, e está me chegando muitas pessoas, e quem tiver mais assunto que conhece de perto, ainda dá espaço. Mas o livro não está pronto. Eu falei, se estava até ontem, à noite. Mas eu tive a felicidade de conhecer, né, o Nelson Bravo, que me trouxe algumas informações, o marido da Leila, que eu vou continuar trabalhando, porque eu quero fazer uma obra de peso, ainda mais para apresentar na Academia Brasileira de Letras, né? E nessa passagem pela Juiz de Fora, qual a importância de Pedro Nava para nós? Primeiro porque ele nasceu aqui, né? Então é isso, a vida dele aqui, as famílias, ele, né? Os Alfredos, e tem toda a família, então a raiz deles, palestra, então quer dizer, a raiz toda do Pedro Nava é aqui, ele é da cidade. Então a importância dele, porque ele é filho da terra, ele é a raiz da terra, né? Então ele tem assim, ele escreveu, ele criticou, ele falou, então assim, não existe, né? Igual o Murilo Mendes, da importância em Juiz de Fora, ele é uma das pessoas mais importantes da literatura e que teve, né? Assim, não tem ninguém que não goste de Nava, entende? Então ele é essa pessoa das mais importantes da cultura, da literatura da nossa cidade. E você falando de Pedro Nava, né, me suscitou uma questão, no quanto as escolas devem estar pecando aí em não abordar os autores da cidade. Com certeza. Não é? O que você pensa disso?
Eu sinto o seguinte, a literatura é a alma da vida, né? Eu falava ontem no nosso grupo de Café com Poesia, que por sinal é fantástico. Eu vou estar apresentando esse tema 11 de novembro lá no MAN, sobre Pedro Nava, em detalhes, e esse grupo falava que eu passei pela filosofia, pela pedagogia e cheguei na literatura, porque a literatura é o mais importante. Desde pequena, eu nasci no meio dos livros, e como eu vejo que quando a gente vai sabendo, entendendo, a gente torna mais gente. Então, quem lê vai conseguir ter uma vida de muito mais qualidade. E não é só a escola, em casa tem que ter uma biblioteca, os pais têm que mostrar, chamar. Isso está faltando muito, igual você colocou, né? Que falta os pais, as pessoas incentivarem pela literatura. Com e certeza. nós temos aqui em Juiz de Fora bibliotecas fantásticas, sabe? Muitas livrarias que têm acolhido as pessoas para cafés, para essas conversas. Então a cidade aqui, gente, é uma cidade que pulsa cultura. E depende de nós, vamos pegar nossos filhos, vamos tomar um café no meio dos livros, né? Vamos chamar, vamos ver quais são, vamos entender de Murilo Mendes, Pedro Nava e outros mais daqui fantásticos, né? Então cabe para quê? Uma cidade que lê é uma cidade que tem muito mais consciência, menos criminalidade, muito menos problemas sociais, e a gente vai poder brincar um carnaval muito tranquilo, sem atropelos. Então quem lê vai brincar, vai resgatar a sua criança interior e vai ser muito mais feliz. Rosângela, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Sucessos com o seu novo livro, essa Obrigada. publicação que acaba ajudando a divulgar a nossa literatura juiz-forana. E logo após o intervalo, continuamos a falar da cultura em Juiz de Fora. Vamos falar do carnaval de rua na cidade. Não sai daí, a gente volta já.